Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao terceiro episódio do Senso Crítico, o programa que não tem medo do debate. Hoje, nós temos aqui dois convidados que vão se apresentar daqui a pouco, a Vivi e o Marcos Canguru. Em tempos de reforma, de precarização e cortes, é fundamental entendermos o papel do serviço público na vida das pessoas e dos trabalhadores. E quando se fala em privatização, quais são esses impactos? Qual é a importância dessas empresas para a sociedade? É isso que nós vamos conversar aqui hoje, né, Lucas? Isso, então, eu queria reforçar o agradecimento ao Marcos e à Vivi e já pedir para vocês se apresentarem, então, e falar um pouquinho dessa pergunta que a Carol colocou, que é o que tem de importante nos serviços públicos, né? Por que eles se justificam hoje? Pode ir? Quer começar? Achou? Bom assunto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vai chegar esse podcast para vocês. Eu sou a Viviane, conhecida por Vivi, pelos amigos, e entendo que quem está assistindo esse podcast são os amigos. Eu sou cientista social por formação, especialista em políticas públicas. Sou mãe da Maria Tereza e da Ana Luísa, que é a minha melhor versão, né? É o que eu mais gosto de ser, filha da Marlene e do Antônio Paulo. Avó da Frida Kahlo, uma pet caramelo brasileira maravilhosa, esperta e amorosa, como era a Frida em relação ao Diego Rivera. Sou trabalhadora aposentada das Centrais Elétricas de Santa Catarina, da Celesc, com quem eu tive um casamento muito feliz por 36 anos. Trabalhei em praticamente todas as áreas da empresa, por tempo que estive presente, e por 10 anos tive a honra e o prazer de ser representante da categoria eletricitária no Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e região, um local onde o espaço de muita troca, de muito aprendizado, de muita luta, de muita resiliência e onde a gente aprende, sobretudo, que a gente não pode deixar o sonho morrer e correr atrás do sonho. Eu hoje sou uma consultora, desde que me aposentei eu atuo como consultora na área de sustentabilidade, atuando com várias empresas privadas e públicas do país, e aceitei esse convite com muita alegria, porque eu acho que todos nós devemos, de uma certa maneira, continuar contribuindo com a nossa categoria. Antes de responder a pergunta, eu vou deixar que o Marcos se apresente e depois a gente troca, faz um bate-bola. Beleza. Bom, então, aos ouvintes, né, todos, todas e todes, me apresentar aí, meu nome é Canguru, mas dizem que meu apelido é Marcos. Eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, né, já aí há quase 20 anos, e desde 2021 também faço parte, né, da direção do Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Acho que a construção do processo, né, e o próprio convite aí talvez tenha muito a ver assim com as nossas lutas em geral, né, tanto enquanto servidor público municipal em Florianópolis, mas também, né, do ponto de vista da organização, do ativismo, né, da luta em defesa dos serviços públicos, das lutas nossas contra, né, as terceirizações e os processos aí de privatização. E acho que nessa caminhada, assim, né, não tem como não destacar assim a importância, né, da organização sindical, né, e nesse sentido assim o quanto nós somos atuantes aqui, né, eu estou falando também enquanto militante da organização que eu faço parte, que é a Resistência do PSOL, né, e que nós temos realmente uma perspectiva muito voltada, né, para contribuir na luta sem meias palavras, entendendo que é só essa a luta, o caminho, né, para realmente a gente poder construir aí uma sociedade diferente dessa que a gente vive hoje, que tem problemas dos quais aí a gente já vai entrar respondendo um pouquinho, né, Vivi? Beleza. Vamos bater nossa bolinha? Então, a pergunta era sobre a importância dos serviços públicos. Enfim, quero até dizer que eu fui chamada porque eu vivi um dos piores momentos para o Brasil em relação à privatização, que foi os anos 90 e o início dos anos 2000. Um cenário muito parecido com o que o mundo vive hoje, não muito diferente. Ondas migratórias imensas, fome grande, uma série de conflitos geopolíticos, o neoliberalismo
dando dinheiro na população, chegando no Brasil. Chegou com Collor, com o Estado mínimo, com a venda do Lada, o carro importado, trouxe um Lada, que era um carro russo, praticamente uma carroça, destruindo o que tinha de forte no Estado brasileiro, chamando de elefante, e que ele era um caçador de marajá. Na verdade, o grande marajá foi ele que roubou a poupança de milhões de trabalhadores brasileiros, levou o sonho, levou a expectativa de futuro de muita gente. Na verdade, os serviços públicos, as empresas públicas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Tem muitos que são setores estratégicos, como energia, como água, como petróleo, mas basicamente, sobretudo, como saúde e educação. Acho que educação é o setor mais estratégico de um país, porque é ele que capacita a resiliência, a resistência e o crescimento socioeconômico desse país, certo? Porque a partir da hora que você educa, você está transformando a vida. A própria saúde também é um setor, é uma área extremamente essencial, tanto que o Brasil tem o SUS, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, representando 70%, assistindo 70% da população brasileira, que só tem o SUS para recorrer e que atende, sim, claro que tem mazelas, claro que demora, mas devolve vidas. Na questão dos transplantes, é pelo SUS que são realizados os transplantes de coração, de rim, de fígado, de perna, de olho, do que for, é o que devolve vida, expectativa de vida, esperança, alegria para as pessoas, devolve família para as pessoas. A gente tem a educação brasileira, as universidades públicas destruídas no último governo, com pesquisa, com tudo, mas que dão espaço e dão condições para que a gente se eduque, se transforme, se capacite para se tornar profissionais na área da pesquisa, da inovação, da engenharia, da tecnologia, da educação, da saúde, enfim, de tudo. E são setores essenciais. E quem diz que não é essencial está mentindo. Vou pegar, se me permite, roubar um tempinho, que eu vou falar. A energia é um setor essencial. Energia, em tempos de mudanças climáticas, é arma, é ouro para quem for, para quem detém, para quem tem. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da matriz hídrica brasileira é limpa. 90% da matriz brasileira limpa é hídrica, é da água. Dessas, 70% da água é limpa. Mas a gente não tem só a água, não tem só a geração que tem a fio, as outras por represa, mas a maioria hoje é a fio, que impacta menos o bioma, o ecossistema, a cultura, as populações, mas também tem como é que chama? Placa solar, a eólica, a do mar, agora da água, que eles falam de offshore, quer dizer, é o maior país do mundo com potencial energético. Então, não tem o que privatizar. E mais, as duas empresas públicas que restaram públicas brasileiras, CEMIG e Celesc, são extremamente rentáveis. Então, não tem que dizer que não rende, porque eu trabalho com sustentabilidade, eu trabalho com mercado financeiro, eu olho o desempenho dessas empresas. A CEMIG está desde os anos 80, lá no Dow Jones, que é a Bolsa de Nova York, está na S&P Poor's, está na Bloomberg, está no MSCI, que são ratings, e o que for em inglês, de desempenho e de sustentabilidade. Estão dando um banho. A Celesc atende com qualidade e excelência 90% do estado catarinense, o restante são cooperativas. Vou dar um outro exemplo prático. No início dos anos 2000, nós tivemos um apagão aqui em Florianópolis. Foi rompido um sistema por conta de um acidente dentro da ponte, acho que da Colombo Salles. Em 3 dias, a força da Celesc com empresas públicas vizinhas refez o sistema. Há 2, 3 anos atrás, a gente teve um problema no Linhão, no norte do país, com uma empresa já privatizada, ficou mais de 20 dias sem energia. Então, Rio Grande do Sul, né? A Celesc foi socorrer nas grandes enchentes que tivemos, né? 2023, acho que foi, né? Que foi a Celesc que foi socorrer, né? Exatamente. Bem lembrado, Carol. Então, não tem como dizer que é ruim. E mais, todas as empresas públicas do setor elétrico são reguladas pela ANEEL. E as outras públicas pela ANA, que é de águas, pela Anvisa, que é da saúde, da vigilância sanitária, tem regras, tem tudo, são rentáveis. Isso é mentira, é falácia para favorecer algum grupo interessado. Normalmente, grupos de pensionistas aposentados do Canadá e dos Estados Unidos. Aliás, também em época de tarifaço do Trump, a empresa pública tem um papel excelente para poder comprar e fornecer serviços e materiais para aqueles que ficaram deixados de lado. Então, é só falácia.
Desculpe, me passei. Imagina. Olha, acho que eu, né, até pelo setor, né, público da educação, enfim, né, a gente hoje milita, né, o Sintrazem, ele aglutina todos os serviços públicos municipais. Então, né, não é só, por exemplo, a educação, ou só a educação em saúde, né, nós temos os demais setores, né, assistência social, o setor administrativo, né, e com juntar tudo isso, né, a própria Secretaria do Meio Ambiente hoje, que tem uma tarefa que é contrária ao princípio do que diz a própria secretaria, que é desestruturar, por exemplo, sistemas, né, de controle e fiscalização do serviço público, como é o caso do papel da Floran, né, que é uma instituição aí que zela ou deveria zelar do ponto de vista da sua origem, né, pela questão da preservação natural da nossa ilha de Florianópolis, né, da cidade, além, por exemplo, do setor de resíduos sólidos, do setor, né, de infraestrutura, enfim, que foi separado, né, e uma empresa pública da nossa cidade, que é a Concap, né, é o exemplo concreto que, num processo de discursivamente de ser desestatizado, de ser transformado em autarquia, né, em 2016, isso na verdade foi um desmonte, foi um pavimento para depois vir, né, o rolo compressor da terceirização que a gente tem aí resistido até então. Agora, eu queria trazer assim uma reflexão sobre, até para entrar nisso, né, Carol, da questão da importância do serviço público de hoje. Eu gosto de usar a palavra estratégia, né, para nós, e inclusive considerando muitas vezes como as coisas são tratadas judicialmente para ferir a auto-organização dos trabalhadores, né, a gente prefere realmente utilizar assim, olha, o país tem os setores estratégicos em geral, né, e o serviço público, ele tem uma função estratégica, né, e eu digo estratégica justamente para a gente, de um lado, poder avançar, né, em processos de justiça social, Sim. né, e por outro lado, segurar, frear, né, os ditames mesmo do regime que a gente vive à base aí da exploração do ser humano por outro ser humano, né, e que a gente coloca de maneira muito clara, né, como a luta de classe ela se organiza. Porque hoje, muitas vezes, o próprio moralismo ele é usado para atacar o serviço público, Uhum. né? Então, quando a gente organiza uma greve, o discurso que vem é que o nosso serviço é essencial. Então, ele pode parar, né? E Mas no dia a isso dia, na hora de remunerar, não é, né? daí não é, daí não valorizam, né? Então, acho que é importante a gente identificar, assim, não só o que historicamente a gente entende como estratégico, mas também várias outras fontes de riqueza do nosso país, né? Que a gente precisa, sim, qualificar, avançar e fortalecer nessa discussão de que precisam também ser acessíveis para toda a população. E, nesse sentido, o processo é o processo do serviço público. Então, defender o serviço público hoje é defender a população brasileira como um todo, né? Então, acho que esse é um Sobretudo a princípio, né? população de baixa renda, que Sobretudo precisa aquela que mais de precisa. inclusão na educação, Uhum, certo? uhum. Se não tem escola pública, como é que a pessoa que mora numa comunidade rural distante, um ribeirinho do Amazonas, por exemplo, do Pará, como é que ele vai ter acesso à educação se não for pública? Aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, em qualquer lugar, se tu não tiver uma educação pública e acessível, como é que o filho de um É, trabalhador ou de um desempregado vai ter acesso à educação? É com a escola pública, né? sim. Da mesma forma com a saúde pública. Como é que a pessoa vai se tratar? Chega com uma dor, com uma emergência, vai aonde? Na Unimed? Isso. O E cara não tem. é nesse espírito que a gente também, né, deixa isso bem claro, assim, que não existe serviço público se não existir o servidor público, né? E o quanto é importante essa consideração que muitas vezes nós, servidores públicos, acabamos ficando com uma pecha implacável mesmo na luta de classes de que somos, por exemplo, privilegiados, né? Nossa, isso é como Quando se não trabalhasse. isso, quando primeiro, né, a essencialidade daquela pessoa que precisa do atendimento da saúde e não tiver o trabalhador para poder, né, prestar o devido atendimento, isso serve para qualquer outro setor público, né, mas quem faz o serviço público, quem faz o serviço público somos nós, somos os servidores, servidoras que estão lá na ponta, né, atendendo essa população que mais precisa e que, apesar disso,
né, temos governantes, né, nas 3 esferas, sem meias palavras, que em grande medida, em especial Santa Catarina, em especial em Florianópolis, né, a gente poderia citar isso, tem avançado em projetos realmente de transformar o recurso do serviço público ou para o serviço público, né, em, rota de escoamento, né, para interesses privados, para fins privados, e aí é onde justamente busca-se construir e manter esse discurso de que é melhor privatizar, né, e a gente vê, né, as experiências do sucateamento, da precarização de forma proposital, para depois justificar uma privatização ou ainda, né, se não consegue sucatear até pela resistência dos trabalhadores, vão por outros caminhos, né, como a própria discussão da lei das organizações sociais, né, e outras ferramentas, privatizações internas, Sim. privatizações por dentro, né, não vamos entregar a Celesc, mas aí a gente terceiriza a Então, contratação por aqui. exatamente, era o que eu ia dizer. Isso também é uma Baterias. receita super antiga, super manjada, né, mas que infelizmente não chega, nem todo mundo tem essa consciência, né, de que se precariza para se preparar uma privatização. Vou dar um exemplo, Jorginho Melo. Quando os sindicatos da Intercel foram, né, procurar na época da campanha eleitoral todos os candidatos a governador Tudo. olha só, para assinarem uma carta se comprometendo com a Celesc Pública. Só que a fala do Jorginho Melo sempre foi a seguinte: eu me comprometo a manter a Celesc Pública desde que seja eficiente e rentável e de qualidade. Só que ele mesmo está encaminhando para que ela perca essa qualidade, para que haja precarização. A gente está com um número muito grande de terceirizações, e aí, obviamente, que o atendimento na ponta vai decair. Não é nada contra os trabalhadores terceirizados, muito pelo contrário, mas eles não têm os mesmos direitos do que os empregados, né? No nosso caso. Na verdade, de novo, a velha receita: aposta em Aham. trabalhador contra trabalhador também. Exatamente. Não, e aí, claro que para a empresa é muito melhor ter um terceirizado que eles ameaçam de. Teve recentemente contra os professores ameaças, né, aos contratados, né, ameaça de demissão, eles podem trocar a qualquer momento. Então, assim, já teve várias ameaças à terceirização nas lojas de atendimento da Celesc, né, que é um caminho muito fácil para precarizar de vez os eletricistas, muito. A própria história de botar as lojas de atendimento longe do público já é uma questão. Se eu moro no Estreito, por que eu tenho que ir lá no Itacorubi para reclamar de problema da minha tarifa? Sim. Certo? Antigamente, e não muito antigamente não, até uns 8 anos, 9 anos atrás, tinha loja de atendimento da Celesc no centro da cidade, tinha em outros lugares. Sim. Hoje não. Ela voltou para o centro. Voltou para o centro. Demorou muito. Mas demorou, sim, Demorou ficou um bom muito. tempo lá. Eu só quero pegar um gancho de novo da importância do serviço público, e também acho que as pessoas associam muito o servidor público com aquele que é aspone, que está lá na Assembleia Legislativa fazendo campanha, que eu sei que é fantasma que não aparece, quando na verdade o servidor público é aquele que, mais do que bater ponto, ele tem muitas vezes, e eu vou falar pelos eletricistas e posso falar pelos professores, Canguru, porque eu sou filha de professora pública aposentada, e a minha filha mais nova, ainda tem se formado em biologia, optou por ser professora também. Ele tem horário para entrar, e mesmo que saia às 17 horas, ele leva trabalho para casa, porque ele precisa preparar a aula, ele precisa corrigir a tarefa do aluno, ele precisa, enfim, estudar para dar o melhor dele na aula seguinte. E o eletricista da Celesc, ele tem hora para entrar, mas ele não tem hora para sair. Porque se tu pega uma intempérie, se tu pega a região da Serra, que foi onde eu nasci, eu sou de São Joaquim, e a região mais íngreme e a pior região para o eletricista trabalhar é que pega de São Joaquim a São Miguel, é aquela região, por causa do frio, por causa da chuva, por causa de tudo. Às vezes tu está dentro da tua casa incomodado ali, porque tu não pode ligar o teu ar-condicionado e ver vale tudo, porque caiu, tu ficou sem luz, quando o cara que é pai de família deixou o filho recém-nascido, a mulher recém-parida, para ir recuperar uma rede que se rompeu e que precisa ser restabilizada. Outro papel do serviço público que a gente não vê na iniciativa privada. Quando entrar no Brasil as medidas de reparação histórica, tipo políticas de cotas e tudo mais, quem é que abriu porta para ter maior contratação de mulheres em determinados espaços de trabalho masculino? Quem é que abriu porta e aceitou a história das cotas para a população não branca, para a população
preta, índia, o que for, né, indígena, quilombola, foram as empresas públicas. As empresas privadas não aceitaram, foram depois quando o mercado impôs, porque a empresa pública tem um comprometimento com quem? Com o povo do seu estado. O governo é o cara que administra, mas ele não é o dono. O dono da Celesc é o povo de Santa Catarina, representado pelo Jorginho, mas ele só representa, ele não é o dono. Da mesma forma que a secretária de Educação do município não é dona das escolas de Florianópolis, ela está representando uma população, Nem da Concap. nem da Concap. Enfim, quando o serviço público viabiliza o É. acesso e a inclusão de pessoas com deficiência, de mulheres, de pessoas pretas e tudo mais. Vou usar um outro programa de inclusão social que a empresa pública viabilizou. O Luz para Todos, programa do primeiro governo do Lula, acho que foi de 2002, o Lula, por aí não me lembro. 2013. O primeiro governo dele, ele criou o Luz para Todos, que, segundo a ONU, foi o maior programa de inclusão social do mundo, porque levou energia para milhões de brasileiros. E quem foram as empresas que viabilizaram isso? As empresas públicas. E mais, a Celesc foi a primeira empresa brasileira a viabilizar o acesso à energia para aqueles que não tinham. Eu trabalho hoje com uma empresa do Pará, uma geradora de energia privada, presto uma consultoria. Se eu contar para você que o Pará hoje, que é o lugar que mais fornece energia para a gente por causa da Norte Energia que está lá, a tarifa de energia é a mais cara do Brasil com a Equatorial e que 60% da população do estado do Pará ainda está sem energia. Vê se Santa Catarina, com a empresa pública, está assim. Estou falando, não sou, e não estou inventando, são números que dizem. Mas o Jorginho colocou um presidente da Celesc que privatizou a Amazonas Energia. Então ele está aqui por quê? Né? Não... Aliás, eu prestava consultoria para a Eletrobras nessa época, fazendo o relatório de sustentabilidade do grupo, e falei, esse cara foi da Eletrosul e vai dar M, e deu. Eu acho que vale registro, assim, né? Porque Estou me espichando, né? como a gente... Não, eu acho que é importante a gente entender assim. Nós tivemos agora, esse último final de semana, teve aqui em Santa Catarina a plenária estadual da CUT, né? E a gente aprovou, né, uma atualização programática da linha e tal, que daí depois, em outubro, vai ter a plenária nacional da CUT, que vai, né, dar operacionalidade, vai votar, aprovar, enfim, né? Mas ali a gente já pôde trazer, assim, várias questões, assim, e eu acho que é bem importante, né? A gente teve uma conversa com outro comunicador, jornalista, né, o Leandro Temori, acho que é o nome dele. Muito bom, E ele deu um exemplo concreto que, assim, para nós, eu acho que isso é válido, assim, de como, quando a gente, por exemplo, enquanto classe trabalhadora, né, a gente votou no Lula, né, e seguimos defendendo o governo em função, principalmente, do tamanho do risco, dos ataques, do processo internacional que a gente vive e que os serviços públicos estão dentro desse processo, claro, pelo interesse mesmo da financiarização, né, do próprio recurso da arrecadação de uma nação, mas que, por exemplo, o presidente entrega a Secretaria de Comunicação, né, para um setor que não é nem do Partido dos Trabalhadores, quem dirá que representa de fato, né, a classe. Esse é um exemplo concreto que daí eu faço um link com o que acontece hoje com os trabalhadores dos Correios. Né, os trabalhadores dos Correios hoje, né, a administração dos Correios foi entregue para o Partido União Brasil, né, nós temos, né, uma experiência concreta em Florianópolis com esse partido, né, o prefeito Jean Loureiro é desse partido, né, que saiu candidato a governador, enfim, e o quanto foi dessa iniciativa o processo de privatização, por exemplo, em relação à Concap, né, em relação à Unidade de Pronto Atendimento do Continente, na época, a UPA, e que depois avançou, né, agora na gestão do Topázio, nas outras duas UPAs aí da nossa cidade, em Florianópolis. Agora, como a gente avança na defesa de setores estratégicos se a gente entrega para os nossos inimigos, né, os setores estratégicos, que é o caso dos Correios? É que, na verdade, a gente não está, né, o governo federal, por exemplo, que tu deu o exemplo, não é um governo de esquerda, não é um governo, né, da classe trabalhadora, não é, né, é um governo de coalizão, enfim. Gosta Mas, a gente, por exemplo, Mas a classe, os metroviários, né? sim, sim, ele como persona, sim, mas os metroviários de Pernambuco, por exemplo, estão num processo agora de defesa da empresa, do metrô,
em Pernambuco, que é ameaçada de privatização pelo governo federal, inclusive. Então, assim, são coisas que a ameaça vem de As todos os lados. contradições do próprio capitalismo. Aliás, quando eu fiz a minha fala inicial, que eu disse que a gente vivia um cenário igual a de 90, é mais uma das crises cíclicas do capitalismo. Não tem capitalismo consciente, inconsciente, nem porcaria nenhuma. Existe o capitalismo que quer lucrar no couro da classe trabalhadora. E o pior é que o coitado do trabalhador se mira no patrão, acha que se ele tem classe média, classe média, acha que é rico e acha que o coitado do trabalhador dele tem que morrer se lascando. Eu estou querendo dizer que ele não se enxerga como Classe. trabalhador, como classe, e entrega o ouro para o patrão, e aí a gente segue no mesmo ciclo. Então, Desculpa, a gente aproveitando alongou, né? não, eu queria perguntar para vocês o seguinte: a Vivi está falando lá dos anos 90 Hum. e das resistências que foram criadas lá naquele período. Você acha que hoje está mais fácil ou mais difícil fazer essa resistência? Assim, qual é o papel que os sindicatos podem ter Lucas, nesse? a gente tem um terreno muito fértil, isso é fato. Uhum. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente tem um terreno muito fértil, a gente não está conseguindo chegar no coração dessas pessoas. A gente hoje convive com muita fake news, com muita falta. Eu vou usar uma expressão e eu não quero ofender ninguém, eu não estou dizendo que isso não é sinônimo de burrice, de ignorar os fatos. A gente vive um momento onde a ignorância está muito grande, as pessoas ignoram. Elas têm nas redes sociais uma ferramenta importantíssima, bacana, que ajuda um monte de coisa, mas não filtra. Tudo que vem é dado como Tem certo. muito investimento da extrema-direita e Mas, do ó, governo do estado, ai, Floripa Mil Grau, não sei o quê, dando dinheiro. Jornal Razão, É. Jornal Oeste, E é o que mais chega, patrocínio, sim, para enfim, todos eles. E aí as pessoas não puxa filtram. papo. É muito duro tu ver jovem, porque eu não aceito, mas eu até entendo que um velho, uma pessoa mais velha do que eu, mais experiente do que eu, tem posições conservadoras, e não uma pessoa de 80, 90 anos, mas um jovem não entender e não enxergar o que a gente está vivendo hoje, ou faltou educação crítica lá na base, e aí os governos de esquerda têm um erro que não tem que investir em universidade, mas tem que investir no ensino público de qualidade lá na base do ensino, lá onde eu tive, porque eu fui aluna de escola pública, e foi lá que eu aprendi, eu tinha que Tem que fazer. investir também, né? Investir também. Deixar de Sim, investir, prestar não investir é deixar, também. não, É. não é isso. Mas investir substancialmente na Sim. educação básica, na qualificação de professores, na qualidade da escola. Não é só no material, não é só no conteúdo, mas também na qualidade do espaço. Ninguém quer ir para uma escola toda arrebentada. Quem é que quer ir para uma escola que não tem tampa no vaso sanitário, que é suja, que a merenda é horrorosa? Ninguém quer ir, né? Então, assim, ó, a gente tem todas as ferramentas, mas a gente não está sabendo chegar. Eu vejo este processo de vocês aqui, este podcast, como um passo importante, porque é uma forma para tu desmistificar e de chegar no coração das pessoas, sabe? A utilização boa das redes sociais é importante. Eu vivi um período que acho que vocês nem eram nascidos aqui. Nós vamos falar desse momento depois, mas eu vou puxar o assunto agora, tá bom? Na história, nos anos 90, tinha todo o acirramento mesmo em relação à privatização. Eu tenho a honra de dizer que ainda vivo uma das duas empresas públicas, que é a Celesc, que eu fui desse quadro. Num quadro de privatização de Eletrosul, Telesc, Celesc, era um quadro geral, surgiu aqui em Santa Catarina um movimento maravilhoso, revolucionário, ímpar, do qual eu tive o prazer de ser uma das coordenadoras, chamado MUCAP, que é Movimento Unificado contra a Privatização, não é privatizações. Privatizações são várias, é o conceito de privatizar, era contra o conceito de Estado mínimo, a favor dos serviços públicos. E o MUCAP conseguiu aglutinar vários sindicatos de diferentes matizes, de diferentes viés, visões nem tanto, porque a gente era basicamente do mesmo campo, mas tinha também por exemplo, tinha um sindicato que eu não me lembro se era da Fazenda, o que era historicamente de direita, que ficou do nosso lado, veio trabalhar com a gente. Então tinha sindicatos, tinha o movimento popular, era as associações de moradores, era a UFECO, União Florianopolitana de Comunidades, que eu não sei se ainda existe, se é que não conseguiram acabar com ela. Tinha o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, e a gente conseguiu fazer um movimento e a gente impediu, sim. Olha, a Celeste está viva. A gente saiu daqui, a gente foi defender a Copel em Curitiba, a gente ocupou a Eletrosul,
em 7 dirigentes sindicais, eu estava lá, e o MST do lado de fora, e o MUCAP, todo mundo junto, e impedimos uma assembleia de dissolução da própria Eletrosul, quer dizer, juntava as pessoas. E a gente vivia um movimento parecido. O que a gente tem que fazer agora é tirar isso, tirar essa visão de que servidor público é aquele que está lá na Assembleia ou na assessoria de algum parlamentar na Câmara de Vereadores e mostrar que é o cara que trabalha lá todo dia e que o salário dele é tão ruim quanto o cara da iniciativa privada e que o fato de ter garantia de emprego não significa que não vá para a rua, porque eles dizem assim, vocês podem até matar que vocês não vão para a rua, não é assim. A gente precisa humanizar a nossa fala, não adianta a gente vir aqui dizer luta de classe, que as pessoas não entendem mais o que é luta de classe, porque elas nem leram. Nós temos uma geração que é de TikTok, de Instagram, tem que falar assim, né, em inglês é Instagram, tem 899 mil plataformas de rede social. Só que todas superficiais, todas, como o Bauman diz, todas deixando escorrer, todas líquidas, nada que se aprofunda. Então a gente tem que humanizar essa discussão, Canguru. E tu é um cara bom de fala porque tu é um professor, tu tem que chegar na tua sala e dizer, em vez de dizer, olha isso aqui, depois tu dá o nome de luta de classe, mas exemplificar, porque sabe onde é que eu aprendi onde era a luta de classes? Não foi na escola. Por incrível que pareça, foi na doutrina que eu fazia em São Joaquim, um padre chamado Padre Otávio de Lorenzi. Ele me ensinou, era do movimento de jovens da Juventude Unida Distribuindo Amor, olha que coisa mais linda. Ele que ensinou, ele era lá dos SEBs, dos movimentos eclesiais de base, é isso, é tirar a pompa, porque a gente também tem muito disso, eu faço uma crítica para mim inclusive, a gente fala com muita pompa e circunstância, usa muito tempo, mas não adianta, a gente tem que chegar no coração das pessoas. Penso, acho que quando a gente olha para o hoje, né? A gente tem, de um lado, né, as relações cada vez mais complexas, né, de estabelecimento, de como o trabalhador é contratado, né, de como ele estabelece as relações de trabalho, né, e se, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de fazer o trabalhador entender que ele, né, que faz parte de uma classe, que se ele se organizar, se ele entender a importância, por exemplo, dos instrumentos de defesa da classe, como é o caso dos sindicatos, ele vai avançar, eu tenho muita tranquilidade de dizer assim, né? Eu faço parte de um sindicato que constrói luta de massas, até hoje, né? Não é, infelizmente, qualquer sindicato na nossa região, né, por exemplo, que tem ainda esse poder de força social. Força E por isso social é tão atacado, né? e por isso é tão atacado constantemente. Então, ali, na nossa vanguarda, por exemplo, né, os representantes dos locais de trabalho e tal, há uma discussão que sim, que é mais tranquilo de dialogar sobre o que é a luta de classe. Agora, quando a gente vai para fora, eu acho que isso é importante. Nós estamos vivendo agora um momento que estão falando do ataque à nossa soberania, né? E aí a palavra soberania e tal, talvez ela paire no ar, assim. Eu gosto de usar como exemplo que para a gente entender se como classe trabalhadora, né? Se nesse momento a gente precisa se unir, a gente precisa se unir, Mais do né? que Mais necessário. do que nunca. O cenário está colocado nesse sentido. Nós precisamos entender, por exemplo, então, que questões centrais, por exemplo, vão dar para o trabalhador a materialidade, né? De que, pô, eu faço parte disso. Olha, no momento em que ele retomar, por exemplo, o seu direito à aposentadoria. E isso significa revogar a reforma da Previdência. Sim. No momento em que ele entender, por exemplo, que aquela condição precarizada de trabalhador intermitente, de trabalhador temporário, né, de dificuldade E terceirizado nas produção, áreas que é a fixas questão também. terceirizada, É. ele vai entender isso quando ele entender que nós estamos lutando e estamos defendendo, e nós estamos cobrando a revogação da lei das terceirizações desenfreadas. Uhum. Quando ele entender o que foi aquele Conde Drácula ali que ocupou depois do golpe da Dilma o governo federal, que foi o Temer, né? E que ele abriu, além da lei O recatado e do lar. terceirizações, a reforma trabalhista. O que significou a reforma trabalhista na vida do trabalhador? Né? A gente vive uma juventude, Vivi, que eu tenho 3 filhos, né? O meu filho mais velho, por exemplo, ele o círculo deles, por exemplo, é uma gíria preconceituosa, pejorativa, de que quando um é meio nerd, assim, no meu tempo a gente falava nerd, né? Eles chamam de CLT. Ah, tu é muito Meu CLT. Deus.
sabe? Sim. A Vale Tudo, a novela das 8 está dizendo, esse teu argumento é muito baixa renda, é muito CLT. Olha só. Então, assim, quando a Verdade. gente materializa, Ô, aí eu Odete. volto para a pergunta mesmo, Lucas, que eu acho que ela é essencial. A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o Fórum das Centrais Sindicais, né, o Grito dos Excluídos se incorporou agora, mas, por exemplo, há um movimento que foi do final do ano passado aprovado, que no primeiro momento ainda muito difícil de dar operativa para isso e agora começou a avançar mais, que é o movimento do plebiscito popular. Uhum. Porque é difícil a gente falar para o trabalhador que ele é trabalhador, não é difícil a gente dizer para ele: olha, sabe essa escala 6x1 aqui que você trabalha? Esse é o 6, canal. tal, tal. Isso ele entende, né? Se ele entende. Se ontem nós estávamos, né, Lucas, lá no Ticem com a urna do plebiscito, Isso. então a gente chamava as pessoas para votar, e se eu falasse assim, é contra a escala 6x1, às vezes eles nem entendiam, o quê? Não sei. Daí eu falava, não, a gente está lutando para que as pessoas tenham mais descanso para ficar com suas famílias, eu dizer, opa, eu quero, sabe? Então as pessoas às vezes nem para nós parece tão batido falar a escala 6x1, e as É pessoas do nosso métier, é do nosso dia a dia, mas não é nem dele. até isso para eles não é tão Mas se tu familiar. fala- Imagina se eu falar luta de classes. Mas se tu entendeu? falar o 6x1 é para que o cara do supermercado, que o comerciário tem o sábado para ficar em casa, ele vai entender. Aham. É porque a gente usa muito das nossas, porque é muito usual pra gente, sabe? Sim, é Mas é isso. muito importante fazer esse debate, essa discussão, porque a melhor forma da gente retomar a força das lutas sociais é sim, cada um e cada uma se ver como parte desse processo. Exatamente. E Exatamente. se ver como parte desse processo começa, por exemplo, do tipo, poxa, por que quem ganha 50 mil reais paga menos imposto do que aquele que ganha até 5 mil? Pô, não, eu concordo, eu acho que quem ganha mais de 50 tem. Eu disse Esse isso é pra até moça, a isso. moça que faz minha Ali unha. a gente abre o caminho para retomar a consciência de classe, senão a gente não avança. E hoje há um processo nesse sentido que eu acho muito avançado, que apesar de várias divergências que nós temos entre nós, enquanto esquerda organizada, enquanto movimento sindical, né, ou mesmo movimento estudantil, enfim, como Sim. a gente tem um cenário no qual, se a gente não se unificar, né, o rolo compressor, a ameaça do fascismo, o fascismo está Fascismo aqui do lado. tá na porta. Então, nós estamos sentindo ainda que O fascismo tá tomando muito café da longe manhã daquilo que- contigo. Ele não tá na porta do lado, ele tá na tua casa, ele toma café da manhã contigo, às vezes almoça, às vezes janta. eu gosto Já de chegou. fazer um debate assim, gente, e eu acho que isso vale registrar aqui. Nós temos muitos trabalhadores hoje que são, por exemplo, trabalhadores MEIs, né, microempreendedores, trabalhador de aplicativo, trabalhador que não tem Perizou o uma trabalho. jornada regular. E aí o 6x1 fica difícil tal. E aí ele disse: não, mas olha só, eu sou o meu próprio patrão, né? Você é o teu próprio patrão, meu amigo, até a hora que você se machucar. Ah, mas eu sou motorista aqui, como eu vou me machucar? Ué, num acidente? Mas mesmo assim, se não for esse cara, tu vai sair da tua casa, tu tropeçou, tu teve um problema grave de saúde, tu não vai mais poder dirigir. Gravidez, né? Não tem direito nenhum. Tá sem renda. Aí nessa hora você vai lembrar que você é classe trabalhadora. Então, não espera chegar lá. Vamos lutar para que você tenha esse direito. Você pode continuar trabalhando com o aplicativo, mas você tem que ter direito, sabe? Então, esse é digamos assim, o início da engrenagem, que eu acho que a gente está nesse momento assim avançando, ainda muito longe do que precisa, né? Mas Mas é que a água começou a força bater de também. vontade, essa força de vontade, inclusive, né, do conjunto da classe, dos principais referências da classe, né, dos instrumentos, etc., de começar a mobilizar, a movimentar e entender o que é o andar de cima, né, esse giro, a necessária girar da esquerda, né, da classe, dos próprios partidos que não necessariamente têm uma atuação, né, enfim, mas que eu acho que a gente está começando a virar isso. Agora a gente precisa de muito mais. Então, eu vou só dar um exemplo do que está acontecendo recentemente agora em Brasília, que é a questão da reforma administrativa, né? A PEC 32, que ela nasceu lá em 2020, lá na época do Bolsonaro, e está sendo resgatada, né? Inclusive foi o Zé Trovão, Tô que tomara que esperando seja o dia preso, 2 de setembro com tanta alegria. que o Zé Trovão teria tido a iniciativa de resgatar isso, então eles fizeram um grupo de trabalho para debater. Então, e agora tá para sair aí o relatório que a gente ainda não sabe. Mas olha como usam. A mídia usa, assim, eu já vi títulos de matéria falando, né, que vai sair o resultado do GT falando assim: "Ah, a reforma administrativa vai acabar com as férias de 60 dias dos juízes".
Aí a população olha que legal essa reforma. Só que tem outras coisas ali que acabam com o serviço público, ela acaba com a estabilidade do servidor. Com as empresas públicas está assim, ó, expressamente dizendo que não, que será tornado nulo, e é uma PEC, é a Constituição, né? Será tornado nulo qualquer cláusula de acordo coletivo de garantia de emprego. Entendeu? Então, assim, se a gente não estiver juntos, unidos, e aí eu faço uma meia-culpa que os eletricitários demoraram para entrar nesse debate. Isso vem desde 2021. A gente entrou agora, há pouco tempo, no Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público. Porque percebeu que estava lá, que podia perder na garantia do acordo coletivo de trabalho, né? Então, demorou para a gente entrar nesse processo, por isso que eu digo, eu penso que a gente está assim, ainda tá demorando a gente que a voltar a gente se tem que- unificar como era nos anos Porque, assim, 90. para a gente se unificar, como era nos anos 90, a gente tem que atuar em muitas frentes. A gente tem que ser meio E que somos, povo. e somos, acho que, menos do que éramos, né? Cada vez menos. Aham, Mas então. aí que tá, tu tem que acho- ter atividade, Tenho aquele que fala na língua do povo mesmo, aquele que é bom na rede social, usando, olha, o dona Vivi, sabe por que que é importante a Celesc Pública? A senhora tem uma pessoa com problema de saúde na sua casa, então a Celesc bota essa pessoa como na lista VIP. VIP não é porque a senhora é rica, mas é porque a senhora é uma pessoa importante, não pode ter a luz cortada porque a senhora é usuária de oxigênio terapia, ou porque a senhora tem uma doença grave e tudo mais. Ou, dona Vivi, a Celesc não pode ser privatizada porque ela tem um programa de baixa renda que leva energia para aquele que não paga. A senhora é uma baixa renda, se privatizar, a senhora não pode ter. Então, tem que ter essa pessoa que faz isso, tem que ter aquela pessoa que faz a outra parte, que é o que o Canguru fala, que tem que entender que isso aqui é luta de classe, tem que dar um nome mesmo, ela tem que passar a entender, ela tem que deixar de ignorar e se apoderar desse conhecimento. Você tem que ter uma frente, um braço para atuar lá no legislativo, em todos eles, fazer o beijamão, né? Vai lá passar todo dia, ó, querido meu represente. Olha, é um não sei o trabalho quê. difícil. É um A gente trabalho fez de essa formiguinha. semana. E você tem que ter aquele também que chama o movimento popular para o teu lado. E mais, você tem que ter uma paixão desgraçada, uma resiliência enorme para não desistir, porque é um caminho muito duro. É um caminho muito duro, é um caminho de muito não. É um caminho que a pessoa que está do teu lado na tua casa debocha de você. Onde é que tu vai chegar com esses teus sonhos, com essas tuas convicções? Que tu chega. Tu chega onde ele chega. Pode até demorar um pouco mais, mas você chega e chega de consciência tranquila. Você não precisou fazer nenhum favor que a maioria das pessoas faz para chegar onde quer. É difícil, mas a gente tem que resgatar essa magia. O Sinergia tinha uma, não sei se ainda tem escrito, não deixe. Tem que renovar. Não jogue fora mas seu ainda sonho. tá. Não pode deixar morrer nem a luz dos sonhos, nem o sonho. A gente tem que correr atrás. Isso aí. Eu vou puxar um cara, de novo, que quando ele morreu, eu fiquei viúva, o Eduardo Galeano. Ele conta que ele estava assim, num daqueles arcais deles, no aeroporto de Quito, né, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, diz: é proibido brincar com o carrinho. Lá na rodoviária de Guayaquil está escrito: é proibido cantar. Significa dizer quem da gente que canta e quem da gente que brinca. Então a gente tem que acreditar nisso para seguir em frente, porque o nosso cotidiano é duro. Mais o de vocês do que o meu, né? Porque eu já estou aposentada, eu tenho outra frente, mas quem está ali no dia a dia, Carol, acho que tu trouxe, né, a questão da PEC 32. Primeiro que o Zé Trovão, ele inovou criando uma ferramenta jurídica que não existe, né? Dentro do Congresso Nacional não existe um grupo de trabalho, né, tirado da cabeça de alguns, tal, isso não está em regimento, isso não está em lugar nenhum. Mesmo assim, ele avançou, acho que a gente tem muitas linhas no Congresso ali, que apesar de serem poucas em quantidade, são excelentes em qualidade, né? Os deputados ali, acho que mais atuantes, em especial do PSOL, a deputada Luciane Cavalcante ali foi muito decisiva nesse processo atual, e a gente viu alguns sinais, digamos assim, do governo federal na relação de tentar amenizar uma política que eu particularmente, como militante da resistência, né, tenho desacordo, que é essa noção de que vamos resolver pelo andar de cima, vamos resolver conciliando, né? Não tem quando o próprio governo criou a Secretaria de Comunicação lá, o Hugo não se importa, né? Como aquilo sintetiza muito o que é o Congresso. O Congresso é inimigo do povo porque ele não se importa. Acho que esse ponto é muito central, né? E aí não tem conciliação nesse meio aí. Nesse meio não tem, Exatamente. né? Nós precisamos conciliar o nosso povo que precisa se ver como povo, né? Como classe aí, né? Naquela retomada. Agora, a PEC 32 em si,
ela realmente ela tá numa gavetinha, né? Só que eles fizeram um Ctrl+C com outro nome a partir do grupo de trabalho e essa semana, se eu não me engano, tá para sair. Tá para sair. Esse Eu acho que foi adiado um pouquinho, até porque saiu essa coisa dos juízes, deve ter a gente chamado, nós temos uma confederação, né, que é a Confetan, que representa os trabalhadores dos municípios, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais, que teve, assim, nesse último momento, inclusive, a nossa presidente da Confetan levou muita bordoada lá em cima, porque ela foi muito incisiva nisso, de dizer, olha, não adianta a gente ficar no rame-rame aqui, e aí, daqui a pouco vai vir aquela proposta que muda tudo. Do ponto de vista da organização do serviço público, a lógica da meritocracia, que eles não usam mais esse termo, mas é a realidade do que pode vir, talvez em relação a concurso público, parece que ainda tem um caminho para existir, para continuar existindo, mas fora disso, a gente tem que esperar o documento, mas nós precisamos chamar a atenção dos nossos demais movimentos sindicais, né, inclusive dos setores em geral que prestam serviços públicos, porque o que está ali é uma mudança na concepção política de Estado, né, de que o Estado não vai ser, a partir, por exemplo, do movimento da Constituição Cidadã, para operar, digamos assim, com pesos e contrapesos da dita democracia, né? O que está ali, a partir do desmonte do serviço público, é o serviço público atender a interesses dos governantes de plantão, né? É uma mudança para o Estado se tornar apenas o governo, seja ele qual for, né? E aí, se a gente reclama, nós tivemos a experiência, né, do inominável que passou até 2022, do quanto ele destruiu muitas conquistas nossas, que duas apenas estão tentando construir, mas muito pouco, porque a gente ganhou o executivo, mas temos hoje o Congresso mais conservador da história aí da Constituição Um Cidadã, congresso horroroso, não é? que é inimigo do povo. e que também é uma das coisas que a gente precisa fazer. Claro, a gente com a população, né, mas também com a nossa base, que é onde a gente está mais próximo, né, dos sindicatos. O nosso discurso ele tem que ser, que tem alguns sindicatos que têm um pouco de receio de falar claramente de política, com todas as letras, né? Em quem que as pessoas devem votar se elas querem manter os seus empregos, se elas querem manter um serviço público de qualidade. Nunca teve isso. Sinergia não tem esse medo, mas tem sindicatos que têm medo. Então, eu acho que isso a gente tem que fazer essas falas, porque qual é o medo? Chegar e dizer tem que votar. Não, óbvio, Como se fez, faz a discussão e diz, olha, você escolhe, esse te representa, esse defende isso, esse Sim, a gente está agora na Alesc, nossa percorrida contra a reestruturação que estão querendo fazer na Celesc, nem vamos entrar muito nisso porque é muito detalhe. E aí a gente vê claramente nos deputados, e aí a gente tem que ter esse cuidado de não chegar na base e dizer assim, os deputados todos de direita, esquerda, todos são favoráveis a Celesc, então todo mundo defende a Celesc. Mas não é verdade, porque eles têm, a gente tem que saber ler o que está nas Da entrelinhas. hora do vamos ver quem vai defender a Celesc Exato. pública são os que historicamente estiveram do lado dos trabalhadores. Se for no Congresso Nacional, tu vai ver o Pedro Kizai, os de esquerda. Sim. Se for aqui na Alesc, a mesma coisa. Exatamente. Um ou outro do MDB. Um ou outro, se for muito, mas a maioria. A gente tem o Caro Preso, que ele defende bastante, assim, que é PSDB, mas é o único, assim, de Também direita por uma que... questão dele. Talvez porque teve uma boa experiência com a Celesc e tudo mais. Porque os outros vão aonde o chefe de plantão deles, o governador... Exato, e eles falam isso nas suas falas. Eles falam, não, defesa da Celesc pública, mas se vier essa reestruturação aqui, obviamente que passa, porque o governador vai mandar, a gente vai obedecer. Teve um deputado que falou assim, eu até antes eu falava aquilo que eu pensava e tal, mas eu tô mais quieto, assim, que eu tô esperando aí uma vaga no outro lugar, então eu não vou me manifestar contrário. Isso foi honesto, né? Entendeu? Mas é esse tipo de pessoas que nós temos aqui na nossa Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal não é E aí diferente. fica explícito que esse trabalho de articulação, de tentar resolver as coisas também pelo andar de cima, ele acaba sendo... Mas como é que tu resolve a coisa pelo andar de cima? Carrega o povo lá na Assembleia e pressiona. Essa é a única forma que o andar de cima ouve, é se tu tá com o povo, tu tá com a categoria. Ou seja, né, aí a gente está construindo no andar de baixo para empurrar o andar de cima. Exatamente. É isso. É isso. Quando a gente só o executivo dialoga lá com os setores produtivos, com o empresariado, com a bancada da bala, com a bancada do boi, etc., o resultado é esse que a gente está vendo agora, né? Párias,
né, como é o caso aí da família Bolsonaro, que não estão nem aí para o Brasil. Estão preocupados, inclusive, com o seu quinhão num nível que está colocando os próprios amigos, E não inclusive é tu que muitos está dizendo, grandes foi ele que disse ele na. grandes empresários do setor de exportação que estão tudo agora, né, não só preocupados, mas começando a sentir, e né, num período aí de médio prazo, vão sentir muito mais com a questão do tarifaço, mas foram eles que elegeram essa turma, que agora não estão nem aí para eles. É importante a gente também destacar isso, né? Exatamente. Eu só reforcei que não é tu que está dizendo, Claro. não é nem para tu não ser processada, não. porque saiu em todas as mídias, né? Sim, A são conversa fatos, não é que a gente Então, acha, né? Vocês deram o Douglas estava exemplo dos rindo ali. interesses. Vocês deram o exemplo dos interesses na Lesc, né? Em fevereiro nós tivemos uma greve, né, em Florianópolis de 9 dias, para tentar segurar aí o processo da reforma da Previdência Municipal, né? Foi uma greve muito pesada, nós fomos muito atacadas, né? A nossa categoria saiu para poder defender não ter desconto de salário dos trabalhadores em greve, né? Com uma multa muito elevada para o nosso sindicato. Eu lembro Né? disso, aham. Nós estamos pagando, inclusive, né? 14 míseras vezes de 50 mil. Sim. A forma, isso é a forma como a justiça também atua, né? Essa A semana que justiça não está passou, do nosso lado. isso é importante deixar bem claro, né? Essa semana que passou, os vereadores na Câmara Municipal estão todos descontentes, todos não, mas um setor da base do governo Topazio está muito descontente com ele, porque ele não tem atendido aos interesses desse setor como eles gostariam. E, em um determinado momento, né, um dos vereadores da base do governo, do PSDB, aí, acho que um pouco nessa linha, ficaram preso, assim, né? Assim, meio que desabafou na tribuna, dizendo, poxa, né, lá em fevereiro, quando a gente teve que cortar a cabeça do servidor, a gente cortou, mas agora que a gente precisa das coisas, a gente não tem. O governo não está respondendo à necessidade nossa, sabe? Então, assim, é sem pudor, Sim. né? É sem preocupação, de fato, com a classe. Né? Então, é fundamental a gente também identificar isso, porque a gente precisa, a gente está indo, o ano que vem nós temos um período aí, em que se a gente não tiver, de fato, muito mais trabalhadores, representantes da classe eleitos, para poder seguir a política da classe trabalhadora, a gente vai continuar nessa né? Exatamente. Não adianta a gente se ver a partir à luz do operário que está na cadeira de presidente, ser, na prática, esse governo também não avançar para a classe, né? E ainda se aproveitar em alguns momentos, por exemplo, de que realmente é um problema o Congresso, então vamos fazer luta de massa. O Exatamente. governo Lula precisa chamar as massas para A gente não pode só ficar usando isso, né? Ah, é o congresso que a gente tem, então eu não posso fazer nada. A gente tem que ter alternativas, né? Exatamente. Aliás, o que faz, olha, eu usei, em 2002 eu fui candidata a senadora pelo PSTU. E tinha 2 bordões, contra burguês vote 16, e eu acho isso muito ridículo, porque o trabalhador quer ascender, ele quer ser rico, ele não quer ser pobre, então eu me negava a dizer isso. Mas tem um que eu acho fundamental e é essencial, porque é extremamente verdadeiro. Só a luta muda a vida. O que vai mudar a nossa a condição que a gente vive hoje como classe trabalhadora, precisando defender os serviços públicos, defender o acesso desses serviços para a grande maioria das pessoas, é lutando. E só tem uma forma de lutar, é ir para a rua, não existe outra. Exatamente. Para tu pressionar o andar de cima, o andar de baixo tem que se movimentar. E não é se movimentar, o peão tem que avançar para dar o checkmate. Eu não entendo nada de xadrez, mas é mais ou menos isso, sabe? Tem que avançar tem que derrubar a torre para poder dar o checkmate, O ano para poder passado- ganhar o jogo, senão não vai. É povo na rua. É isso. O ano passado nós tivemos uma greve bem no início de março, que tinha aí, foi uma greve unificada, né, com os trabalhadores da CONCAP, né, apesar do Sintrazem ele abarcar todos os setores, a CONCAP é o único setor dentro do Sintrazem que tem uma database em período diferenciado, até por ser empresa pública, né, a história dela, que eles são todos seletistas. Mas a gente unificou a luta, até pelo conjunto de ataques, de como estava a situação naquele momento, em relação tanto à CONCAP, né, mas também aos demais serviços públicos, e a greve foi muito pesada. No primeiro dia de greve, né, houve um incêndio de um caminhão terceirizado, Ah, eu da lembro. empresa terceirizada, né, e o nosso movimento sindical foi profundamente criminalizado como um todo, enfim, e ali
talvez sem muita elaboração, mas de forma muito sólida, começou-se uma frase que hoje está muito presente na categoria, principalmente quem fez essa greve ano passado, em que, não sei, não lembro exatamente qual era o meio de comunicação que estava entrevistando naquele momento, né, o René, que era o nosso presidente do sindicato, e ele fez uma pergunta sobre se a greve ia continuar, não sei o quê, e o René, muito tranquilo, disse: lutar não é crime. Nunca E foi. aquilo pegou na categoria. A categoria começou entendeu, e hoje isso é meio que um mantra para nós. E a gente precisa também colocar isso, né, compartilhar, multiplicar isso. Lutar Com não é certeza. crime. Luta é Não é verbo, crime. né? Lutar é verbo, né? E a gente quer dar cada vez mais solidez para esse verbo, né, com o conjunto daqueles que precisam sim lutar pelos seus direitos, porque também estão na mesma E condição. as pessoas, a sociedade, de modo geral, precisa entender que quando o servidor público vai lutar, ele não está lutando só pelo salário deles, que é justo, justíssimo, todo mundo tem direito a uma remuneração adequada, mas está lutando, sobretudo, pelo acesso e a qualidade do acesso da população. Exatamente. A população tem que ter esse entendimento, sabe? Por mais difícil que que são tão bombardeados por tanta desinformação, por tanta coisa que, ai meu Deus, olha, greve. Até vou tocar numa coisa aqui meio polêmica, greve de ônibus. Eu acho que o ônibus não tem que parar, acho que para manifestar tem que abrir a catraca e deixar todo mundo entrar. Eu sou a favor Mas aí a gente entra numa questão importante, que é o interdito que é a proibitório, questão a questão jurídica. a questão judicial. Mas tu escuta alguém dizer assim, pô, parou, e como é que eu vou chegar no trabalho? Não é? Tem duas coisas que eu acho que isso vai aí essa é uma discussão mais para o movimento sindical mesmo, né. Durante a pandemia, quando as escolas começaram, né, os governos começaram a dizer que as escolas precisavam voltar a funcionar, abrir e tal, pelos mais variados discursos, alguns, assim, profundamente questionáveis, mas um setor do movimento sindical no Brasil começou a dizer assim: "Não, vamos continuar, nós vamos fazer uma greve em que a gente continua dando aula online". Né, e no próprio Sem Trazer a gente disse: "Olha, greve é greve, greve é a paralisação do trabalho", né, eu não posso dizer assim: "Não, nós vamos sair de dentro da empresa e as máquinas vão continuar produzindo luz e distribuindo sem estar ninguém lá", Não, né, não tem como. Greve é greve. nunca. E o movimento dos trabalhadores, por exemplo, do Sintratorb, eh, não conseguiu avançar mais nisso, mas teve um outro movimento contra a privatização muito importante, foi em 2024, foi o ano passado. Não, foi em 2023. Os metroviários de São Paulo, junto com a Sabesp em São Paulo, Uhum. né, que pararam a maior cidade, né, da América Latina aqui, da América do Sul, né, porque a Cidade do México eu acho que é maior, mas a maior cidade do nosso país parou, Acho que é a terceira ou a quarta cidade do mundo. é, é, porque os trabalhadores entenderam, tanto fizeram um plebiscito, em defesa, né, contra a privatização do metrô em São Paulo, das linhas de Uhum. trem metropolitanas e da Sabesp, que é a companhia de águas deles lá, a nossa Casan aqui, né, mas esse exemplo foi muito importante para deixar bem claro, e eles fizeram, num primeiro movimento, eles conseguiram fazer o catracaço, Uhum. né, que foi abrir e o metrô funcionar sem cobrança. Agora, que naquele momento foi bem importante, o movimento sindical freou muita coisa naquele processo, ou algumas não, mas algumas foram freadas. Mas hoje, gente, o saldo dos sindicatos metroviários de São Paulo é companheiros demitidos, Sim. né, o sindicato tem uma multa de 7 milhões que ainda está recorrendo. Nunca. E a justiça paulista, com todas as críticas que a gente tem à justiça como um todo, ela é muito menos pior que a justiça catarinense, né. Então, nesse sentido, eu não é querer, defender eu acho que cada setor se organiza como Uhum. entende que é melhor. Sim. Agora, nós precisamos sim, também enfrentar, nesse sentido, as questões judiciais, né. A justiça no primeiro dia de greve nossa, da categoria, é comum, né, Decreto ilegal, né? a ilegalidade da greve e estabelece que a gente não Nossa, esse é o pode, interdito, né, certo. ele não pode se aproximar a menos de 400 metros, a mais de 400 metros a gente tem que estar, né, não pode ficar a menos de 400 metros de qualquer órgão público. Com muita tranquilidade, gente, isso fere um direito fundamental, né, um direito humano fundamental, está previsto, inclusive pela Comissão Interamericana de Desenvolvimento Humano da ONU, que é o direito à atividade sindical. Sim. A gente tem Acho que a a profissão auto-organização CPC sindical, vai ter, não sei, ela é um uma direito dessas.
fundamental. Mas Ela tá, sabe de cor, faz por parte isso. da declaração. É, De cor. e a gente com muita tranquilidade, assim, se a gente não entrar em desobediência civil, o que a gente vai? A gente não vai fazer luta, né? Exatamente. Então a gente precisa ter, de um lado, essa tranquilidade, mas que a gente vai avançar se a gente tiver com a categoria, se a gente Com tiver certeza. em luta de fato, porque não tem herói nessa, né? Não tem herói. Não, a forma como as coisas estão se dando hoje, a gente precisa estar unido para ter força social. Se a gente não está unido, fica tudo mais difícil, né? Com certeza. Acho que pode ir encaminhando para o final, né? Eu vou retomar então na questão interdito proibitório. Eu acho que é o membro mais antigo da luta de classe na Celeste. Acho que ele existe desde a época do Varnel, lá em 1500. Mas são coisas que a população precisa entender, que uma empresa privatizada não vai ter qualidade de atendimento, como tem numa empresa pública. É preciso dizer que a Celeste ainda tem a segunda tarifa mais baixa do Brasil. Não é a mais baixa, mas é a segunda. Tá? A qualidade de atendimento ela caiu agora por conta desse sistema da área comercial que foi colocado, mas sempre foi uma empresa reconhecida nacionalmente e internacionalmente, no continente latino-americano, entre as Sim, empresas ganhando do muitos setor, prêmios. ganhando prêmio pela qualidade e excelência do atendimento, que uma empresa privada não tem. Se vocês verem São Paulo, como é que ficou com as chuvaradas, com a Enel e tudo mais, quer dizer, E a Copel, que ganhava prêmios e agora tá atendimento, é a que só mais ganha- recebe atendimento. exatamente. Ah, Mas que isso mais recebe reclamações. Então, é só olhar. São duas. É ex-sindicalista e sindicalista falando. Não. São pessoas que estão lendo as informações, lê jornal, lê notícia, vê tudo. Também são as empresas públicas que dão acesso a trabalho, fazem concurso, dão oportunidades, avançam nas questões aí do Acordo de Paris, no cumprimento de metas para questões climáticas, investem em smart grid, em fontes limpas de energia. E para os trabalhadores da Celesc que acham que se privatizar vão ficar empregados, coitados. Chupa que é de uva. Na Eletrosul, toda semana tem gente demitida, gente. Exatamente. E foi assim na nossa época, na época lá do Amilcar Gazzaniga, de todo mundo, era aqueles que mais estavam grudados lá, foram os primeiros a sair. Não existe garantia que fica. O dono, o capital, ele não é bonzinho. Ele só quer o lucro, ele só visa o interesse dele. Então, eu vou ser reconhecido. Porque isso aqui é uma panelinha. Não tem mais panelinha, não existe mais isso. Isso é discurso de preguiçoso, de vadio que não quer lutar, de covarde, de puxa-saco que não quer enfrentar. É o ignorante não porque é burro, mas porque ignora ou porque fez uma opção. Lembrando que nascer e morrer são gestos políticos, atos políticos, e que a escolha também é. Então, se quiser, deixa aí, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Queria deixar uma mensagem otimista, mas o que eu consigo dizer nesse momento é isso. Vou te ajudar. Vou te ajudar. A gente, o ano passado, nós tivemos um plebiscito municipal contra as terceirizações ali do serviço público municipal, em especial, né, a terceirização da UPA e da CONCAP. Nós participamos, né, com levantar. A gente teve uma votação muito expressiva, assim, e foi muito importante para frear, né, em especial o processo de terceirização na CONCAP, né? Não é de hoje, né? Em 2021, acho que foi a luta aí que ficou mais registrada, né? A luta mais violenta que aconteceu das duas greves da CONCAP naquele ano, um em janeiro, outro em setembro, que foi onde o governo, no momento, né, Jean Topazio, avançou, né, todos os sinais, todas as linhas do campo constitucional para terceirizar a CONCAP, e a gente ainda assim conseguiu resistir. O processo, né, a licitação na época aberta era para terceirização total da coleta de resíduos sólidos, né, e a gente conseguiu, digamos assim, estancar isso, que ficou limitado aí em Florianópolis a coleta do continente e a coleta do norte da ilha, né, que foi terceirizado. As demais regiões da cidade não. De lá para cá, né, nós tivemos agora, essa semana, mais, né, o resultado de um inquérito policial, de tudo aquilo que nós, enquanto Sintrazem, já tínhamos denunciado, né, elevado em todos os meios possíveis e impossíveis, né, não naquela ideia de eu disse, eu avisei, mas de que, sim, né, esses governos, e aí isso inclui, porque o Topazio, né, era vice-prefeito na época, assumiu e manteve a política, tem vários entrevistas dele em que ele defende até agora, né, a manutenção da terceirização da CONCAP, né, e o resultado
Agora está aparecendo um pouco mais, nós não sabemos até que ponto em função das próprias disputas internas destes que aí estão no poder, mas o fato é que a gente segue resistindo, e eu acho que essa é a mensagem, né? Esse sentimento de resistência, eu acho que ele tem a importância agora para aquilo que vem à frente. Nós temos uma expectativa de um senso de justiça, que é vermos, né, o principal golpista que esteve na cadeira de presidente no último período, de fato, condenado, que é o Jair Bolsonaro. Né? A gente tem essa expectativa. E a gente tem, em um ano em que a nossa soberania está sob ameaça do grande capital, do imperialismo norte-americano, né, daquele ser desprezível que está na cadeira de presidente dos Estados Unidos, um senso de resistência que precisa vir agora, por exemplo, no 7 de setembro. Então, acho que o sentimento aqui de agradecimento desse espaço, para que a gente possa seguir mobilizando mais, lutando mais em todas as frentes, em todos os meios, é um chamado, que a gente possa construir aí um dia 7 de setembro, em que a classe trabalhadora vá para a rua para defender os seus direitos, defender a justiça tributária, defender o fim da escala 6x1, defender a revogação das reformas que retiram direitos, né? E aí a gente poder, de fato, ter no concreto aquilo que a gente entende hoje como soberania, né? Defender a soberania, eu acho que nesse momento está ligado a isso, que a gente continua nessa perspectiva de construção de unidade real para poder avançar na defesa e para a gente ter justiça, né? Porque a gente denuncia o genocídio em Gaza, né? E nós sim queremos o genocida Bolsonaro na cadeia, né? E esse também faz parte, digamos assim, do movimento central aí, que é sem anistia para todos os golpistas. E com isso eu agradeço, porque eu estou bem motivado para seguir lutando. Pegar o gancho para não ser. Não, eu não sei o dia que vai ao ar, tá? Mas, porque precisa da edição desse programa, mas vai que no dia que for ao ar o Bolsonaro já esteja preso. Vai ser bem legal. Tomara. Eu só quero resgatar, assim, realmente a unidade é fundamental nesse processo. Para os companheiros da Celesc, eu quero lembrar que a minha geração e as outras que vieram depois ainda mantiveram a Celesc pública na luta. Então, mais do que nunca, a importância de lutar e lutar unido é fundamental. Quero lembrar também que, apesar de todas as loucuras deste ser inominável, né, que veio, que o genocida que disse que era só uma gripezinha, que deixou 700 mil vidas, mais de 700 mil vidas se perderem, que ironizou o sexo feminino dizendo que foi só uma fraquejada, mas que ele é uma minoria, e ele representa uma minoria barulhenta, mas é uma minoria, porque ainda, a grande maioria desse país ainda quer um Estado de direito, um Estado democrático, e ainda busca coisas, ainda que ignore um monte de coisa, ainda busca um mundo mais leve, mais feliz. Então, eu acho que o que vai resolver, o que pode manter a luz do sonho acesa é a unidade, e a unidade na luta, a unidade na ação. Para que não fique só nisso. E eu espero realmente que a gente tenha ainda muita coisa boa pela frente. Apesar de você, muita Obrigado, coisa então, eu queria agradecer vocês em nome do Sinergia de participarem aqui do nosso programa. Eu acho que vão ter outros episódios ainda, a gente provavelmente espera que vocês participem de algum próximo. Carol, É isso, gente. Então, esse foi o terceiro episódio do Senso Crítico, programa que não tem medo do debate.